o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O contágio do pecado. Desde que Adão pecou, a Bíblia diz, por um homem entrou o pecado no mundo, e assim o pecado a morte passou a todos os homens. Irmãos, o pecado, na verdade, essa pregação, ela também serve como encorajamento. Mas de que maneira? Sabermos que os nossos pecados estão perdoados, limpos em Jesus Cristo. E solucionar o problema é realmente saber onde ele está acontecendo. Então, os nossos pecados, ele nos revela uma atitude de insanidade, seja nas ações, seja nas decisões, seja nas derrotas. O pecado sendo consumado gera a morte, porque a lei vai nos apresentar: não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Então, todos esses mandamentos ferem a nossa consciência, e descrevi como um ato de insanidade, porque eu ouvi de um pregador dizendo que aquele momento em que a pessoa ela cai em si e diz: o que foi que eu fiz na vida? Por que eu tomei tal decisão? Por que eu fui em tal caminho? Por que eu acompanhei tal pessoa? Então o pecado é este, ele se revela nas suas consequências. Muitas vezes nós conhecemos apenas o prazer que ele pode conceder para a carne ou até mesmo para o coração. Mas a descoberta aqui é considerar que os nossos pecados, eles são contagiosos, eles são malignos. Então entendemos aqui que o nosso pecado e as nossas falhas, ele pode produzir grandes consequências, mas também nos ensinar grandes lições. Vai deixar diversas consequências, mas pode também ser o recomeço para uma grande vitória em Cristo. É isso que o pecado quer nos ensinar nesta noite, para que para toda a vida tenhamos vitória em Cristo. Na Bíblia nós vamos encontrar várias pessoas que foram transformadas de suas derrotas, receberam grandes vitórias, assim como Davi, como Moisés, Pedro, Jacó, dentre outros que sofreram sim um momento difícil na vida porque pecaram, mas deram a volta por cima. Eles pensaram até que era o fim de suas vidas, depois de derrotado, envergonhado, mas pela graça de Deus aprenderam uma grande lição, a lição do recomeço. Então esse contágio do pecado que atravessa gerações, atingiu o mundo, trouxe a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, ele também muitas vezes é praticado por crentes que ainda não estão imunes da pecaminosidade. Assim como Paulo disse, eu faço das palavras dele as minhas palavras. Sou o pior dos pecadores. Que Deus tenha misericórdia de minha vida. Mas, reerguendo-se no novo recomeço, assim foi que esses homens que eu mencionei fizeram para a glória de Deus, para a obra do Senhor. Então, os princípios que queremos aplicar nesta noite são princípios bíblicos, relembrando aí destas bênçãos de que é ter o pecado perdoado, é ter o contágio do pecado interrompido na nossa vida a partir do momento da nossa conversão a Jesus Cristo. Então, a pergunta é: o que podemos aprender com o contágio do pecado nesta noite? Qual a lição? Quais são as lições que podemos aprender? Então, nesta noite, veremos 3 lições. A primeira lição desta noite é enxergar a malignidade do pecado. Enxergar. Você consegue enxergar a malignidade de seus próprios pecados? Note comigo aí o versículo, verifique comigo, que diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Note também as palavras de Paulo, que diz, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno.
Quando nós temos esta visão acerca do pecado, a nossa atitude é totalmente diferente, porque a Bíblia diz que o temor ao Senhor nos livra do pecado e da morte. Por isso percebemos aqui que enxergar é encarar a verdade. Vivemos uma sociedade que está à procura de um culpado, de um bode expiatório. Quem é o culpado por isso ou por aquilo? Vamos pegar este culpado. Mas também poucos são aqueles que enxergam as suas próprias iniquidades, as suas próprias imundícias, a sua própria malignidade. Eu não sou tão maligno assim. Só você analise e examine o seu coração, que a Bíblia diz que nós devemos enxergar os nossos pecados, enxergar o quanto eles são malignos, o quanto eles nos afastam de Deus. E por isso que nesta noite, meus irmãos, possamos perceber isso, porque o contágio do pecado, ele se prolifera, ele produz a covardia, ele produz a autojustificação, ele produz a dissimulação, a rebelião contra Deus. É exatamente esta produção, o produto do pecado na nossa vida. E por isso este contágio tem que ser interrompido. Quantas vezes, conversando com pessoas, as pessoas dizem por que eu cheguei a tal ponto? Quantas vezes nós mesmos, por que eu tomei tal atitude? A atitude insana por causa do pecado. Por isso, as nossas reações nesta noite podem ser diversas. Mas a reação de Deus, que Deus quer para a sua vida e para a minha vida, é você enxergar o seu pecado. Ele entra agora com o Espírito Santo no seu coração para examinar, com a palavra de Deus para perfurar, penetrar o seu coração. Assim como o sacerdote lá no Antigo Testamento enfiava a faca no fígado do animal, ali oferecendo sacrifício para que os pecados fossem cobertos. Assim foi o que Cristo fez, onde o seu coração foi ferido pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados, e só assim interrompeu o contágio por causa do sangue de Jesus Cristo, o nosso Mestre. Então que nesta noite possamos reconhecer, enxergar esta malignidade, esta destruição que o pecado causa em nossas vidas. Mas Salomão usa a palavra transgressão aqui, esconder sob aparências, a dissimulação, a ocultação, a rebelião contra Deus é o que significa a palavra transgressão. Lembramos de Adão, o primeiro homem a pecar contra Deus. Lembramos dele e podemos dizer que algumas pessoas também seguiram seus passos. Nós recebemos essa contaminação vinda da pessoa de Adão. E alguns dizem, eu não sou tão ruim assim, eu não sou tão pecador assim, eu faço doações, eu até frequento a igreja, eu tenho comida, eu tenho roupa, eu sou bonzinho. Como você ousa me chamar de pecador? Por causa que o pecado causa morte espiritual, morte física e também cegueira, porque você não consegue enxergar os seus próprios atos pecaminosos. Então queremos pontuar nesta noite e deixar bem claro para nós que é necessário enxergar. Muitos até dizem a palavra que nós ouvimos sempre nos jornais, o inimigo invisível. É verdade. Comparando com o pecado muitas vezes nós não enxergamos ele. Alguns sim nós enxergamos. Outros não enxergamos porque não queremos. Mas alguns estão ali vestidos com a capa da religião. Aí onde está o problema. Então vamos enxergar os nossos pecados para a honra e glória do Senhor. Porque a Bíblia diz, nunca prosperará espiritualmente. Até a sua oração, o versículo do capítulo 28, versículo 9, vai dizer, até a sua oração é abominável, se torna abominável. Se eu esconder no meu coração o pecado, ele vai se tornar maligno, ele vai me afastar de Deus. Quem sai na rua aí contando as desgraças causadas pelos seus próprios pecados? Quem? Quantas vezes nas prisões nós encontramos pessoas dizendo, pastor, como eu cheguei em tal lugar, como eu cheguei em tal ponto.
Eu respondo: o pecado te trouxe, o teu pecado. Tu és responsável e só o arrependimento pode levar você de volta a Deus. Tem um dizer muito famoso que diz: o pecado te levará muito mais longe do que queira ir. O pecado te prenderá por mais tempo que queira ficar. E o pecado te custará muito mais caro do que você queira pagar. Então aceite o fato verdadeiro desta noite, desta palavra, que eu preciso enxergar o contágio do pecado. Ele precisa ser interrompido. Por quê? Não é a quantidade. Ah, foi pequeno o meu pecado. Não. Para Deus, qualquer transgressão que fugiu da presença ou da santidade de Deus feriu ali os seus princípios, os seus mandamentos. Eu recolhi algumas frases de Spurgeon porque o texto que ele escreve através de um livro chamado de Pecados Secretos e me abençoou muito. Ele diz o seguinte: somos capazes de observar os pecados dos outros e não somos capazes de observar os pecados próprios de nosso coração. Ele afirma: de todos os pecadores, o homem que faz uma profissão de fé religiosa e ainda vive na injustiça é o mais miserável de todos. Então, irmãos, devemos enxergar que ele é maligno, que ele vai nos afastar de Deus, que ele vai destruir nossa vida e como uma bactéria vai contaminar e vai nos levar aí para longe de Deus. Fato é que o pecado do crente não o leva para a perdição, mas para a perca da comunhão, a perca do galardão, porque a palavra de Deus nos diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o nosso assunto desta noite é darmos ênfase que muitas vezes nós perdemos essa sensibilidade, perdemos essa capacidade de enxergar os nossos próprios pecados e as nossas próprias imundícias, e que Deus tenha misericórdia de nós. A segunda lição que podemos aprender nesta noite é abandonar. Nós lemos no início: que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o texto de João diz para nós, é um texto escrito para crentes. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aqui queremos dizer que devemos abandonar a perversidade do pecado, para que ele não contamine outros, para que o contágio não possa destruir aí os nossos lares, os nossos filhos e as nossas famílias. Não adianta tentarmos colocar um band-aid no câncer do pecado do nosso coração. Não adianta escondermos. Admitir é tão importante quanto abandonar. Enxergar é tão importante quanto deixar. Confessar é tão importante quanto viver uma nova vida em Jesus Cristo. São decisões que você precisa tomar pessoalmente na sua vida. Confessar e deixar. Ou seja, eu vou dizer: Deus, eu pequei. Tem misericórdia de mim. Restaura a minha alma. Consagro a minha vida a Ti, Senhor. Por isso, meus amados, a confissão é a garantia, é a importância de que eu tomei uma decisão correta. Você pode reconhecer isso? A confissão genuína nos leva a uma mudança de pensamentos para a glória de Deus. Esconder não vai diminuir o perigo. Muitas vezes só confessamos quando o nosso pecado é exposto. Realmente eu menti. Realmente eu fiz isso. Mas não por um ato de confissão, mas porque ele foi descoberto. Uma coisa é você dizer eu pequei, outra coisa é dizer eu me arrependo de todo o coração. Quando nós afastamos e abandonamos os pecados para uma consagração de vida a Deus,
É como Hebreus que diz para nós, no livro de Hebreus: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Glória a Deus, deixemos todo o embaraço e todo o pecado. Em Provérbios 16:6 diz para nós: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Glória a Deus, você pode dizer aí, glória a Deus, com todo o seu coração, porque pelo temor do Senhor é assim que nós desviaremos do pecado em nossa vida. Então não permita que o pecado te controle, te domine. Não permita que a sua vida volte agora para o desânimo, porque o desânimo também, em certas ocasiões, quando é egoísta, quando é buscar atenção para si mesmo, é pecado. A preocupação excessiva, tanto os outros, tanto morais, quanto os pecados que nós pensamos que são naturais, nos atrapalham a nossa comunhão com Deus. E quantas vezes estamos irados, eu duvido que ninguém hoje pecou. Se você não pecou, já digita aí: não pequei, sou santarrão, sou o mais santo da igreja. Eu duvido disso, né? Mas deixe os seus atos pecaminosos, confessar e deixar. Glória a Deus, grande bênção a palavra do Senhor. Então essa é a lição que nós aprendemos, enxergar. Mas enxergar é tão importante quanto abandonar, porque o que encobre nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Como mencionei para os irmãos, tirei um trecho do texto de Spurgeon que diz: teu pecado não é um segredo, pois os olhos de Deus o têm visto. Você pecou diante da sua face. Você fechou a porta, fechou as cortinas. Você se escondeu da luz do sol, mas os olhos de Deus penetram a escuridão, as sombras que te rodeavam, e vê tudo, como o sol do meio-dia, todas as coisas. É a palavra de um homem, um pregador, mas é uma grande verdade. Quantos versículos na palavra de Deus diz que o Senhor conhece os segredos do coração. O Senhor conhece. Por isso, nesta noite, meu amado, por esta pregação, na verdade, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que Deus nos ajude a enxergar e abandonarmos os nossos pecados, pecados secretos, pecados cotidianos. Não cabe a mim especificar o que você está fazendo ou deixando de fazer. O que cabe a mim é proclamar e dizer que a palavra de Deus, ela afirma, está escrito, que toda alma que pecar, esta morrerá. Está escrito o que nós já lemos: o que encobre as suas transgressões não vai prosperar. Mas está escrito também: o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Você já pediu misericórdia a Deus dos seus pecados no dia de hoje? Se não, esta é uma grande oportunidade, porque a nossa terceira lição é alcançar a misericórdia de Deus acerca do pecado, interromper o contágio, interromper a contaminação, interromper as atitudes de insanidade que temos quando estamos cegos espiritualmente, quando a ira toma conta de nós, quando o ódio, quando a falta de perdão. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia e perdão nós vamos encontrar nesta noite no Senhor, ao clamarmos, confessarmos ao Senhor as nossas transgressões e admitirmos as nossas iniquidades. Com certeza não somos dignos. Quantas vezes ouvi de pessoas: eu não sou digno, eu não sou digno. Verdade, não somos dignos, mas o Senhor é digno de nos perdoar. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Cordeiro de Deus que interrompeu todo o contágio, nos dando uma esperança da salvação eterna em Jesus. Foi o Cordeiro de Deus, o mesmo Senhor Jesus, que com riqueza na sua misericórdia, a Bíblia diz que ele é riquíssimo em misericórdia, que ele é misericordioso, que ele é piedoso, também que ele é compassivo, longânimo para conosco, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. É maravilhoso sabermos que alcançamos a misericórdia de Deus. Alcançamos a misericórdia de Deus, recebemos o perdão de Deus. Ele é gracioso, ele é precioso, ele é longânimo, ele é misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor, que tem tido misericórdia de nós. As misericórdias do Senhor, você reconhece isso? A graça do nosso Deus, sim, é ela que vai apagar todos os nossos pecados, é o seu sangue derramado, é confiar nesta misericórdia, é alcançar esta graça de Deus na nossa vida, através do sangue precioso de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo a nos perdoar os pecados. Se pecarmos, João vai dizer para nós, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, que nesta noite, meus irmãos, possamos reconhecer este versículo que diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Louvado seja Deus. Esta oração foi de Davi. Bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, o pecado é coberto. Estou dizendo para os amados que é necessário confiar e descansar. É Ele que perdoa, é Ele que limpa, é Ele que sara, é Ele que esquece de todos os nossos pecados. A Bíblia diz para nós que Ele lançará e lança no mar do esquecimento a partir do momento que Ele nos perdoou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não fosse Jesus em nossa vida, meus irmãos, estaríamos perdidos eternamente. Não sei como você tem enfrentado todos esses dias, porque estamos isolados, cada um em suas casas, mas será que temos enxergado essas verdades? Será que temos examinado os nossos corações? Será que estamos frios na fé? Será que deixamos o embaraço tomar conta de nós? Deus sempre concede misericórdia. Está providenciando para nós, seus filhos, uma nova oportunidade. O pecado nós sabemos e muitas vezes é que ignoramos. Mas o que eu quero dizer para os irmãos que é uma nova chance é continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Estou dizendo aqui de crentes que pecam. Ah, não peca. Pecam, não peca, peca. Mas isso é a luta do coração do homem, não quer reconhecer seus pecados. Mas a vontade do Senhor é perfeita e Ele quer que reconheçamos os nossos pecados. Ele quer nos dar uma direção, sim. Ele não quer que o pecado atrapalhe a vida da igreja. Que o Senhor limpe a sua igreja para a glória e honra do seu santo nome. Então esta lição, ela se aplica para nós que não queremos tratar, porque tratar o pecado dói, constrange, é dolorido. Quando você diz algo e depois tem que se retratar. Quando você faz algo e depois tem que se retratar. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude nesta noite a confiar, a descansar, a encontrar nele o perdão, encontrar nele a glória do seu nome. Porque ao reconhecermos a seriedade de Deus, nós vamos reconhecer que Deus está falando conosco. Ao reconhecer que Deus é o que mais se interessa em nos limpar e nos santificar, Ele nos dá uma responsabilidade. Aumenta assim a nossa responsabilidade. E a nossa responsabilidade não é culpar outros. Não adianta culpar outros, mas
é reconhecer a culpa própria, reconhecer onde pecamos, onde erramos, como diz lá em Apocalipse, lembra-te onde caíste, lembra-te. Então o versículo para nós, as misericórdias do Senhor, a graça de Deus, sua bondade, seu amor eterno, as palavras de Jesus, diz, o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Louvado seja Deus. O pecado original de Adão, que nos levava para a morte eterna, foi interrompido no ato da conversão, no ato da justificação pela fé. Mas agora a vida cristã, a santificação em Cristo, ela continua, ela segue até o retorno de nosso Senhor Jesus. Então verifiquemos o que Tiago diz. Tiago diz para nós que o pecado ele é enganoso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, o que Tiago diz para nós, que as tentações, ela vem do nosso coração cheio de anseios pecaminosos. Ela também pode vir pelas tentações que o diabo coloca em nossas vidas, são os inimigos, o diabo, a carne e o mundo. Então reconhecemos aqui que a cobiça e tantos outros pecados, eles são aqueles que são sorrateiros e que nos enganam. E por isso Tiago, ele apresenta para nós, tanto quanto Salomão em Provérbios e outros textos bíblicos, que nos mostra essa malignidade. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então ele conclui para nós, não erreis, meus amados irmãos, não erreis, meus amados irmãos. É muito séria a palavra de Deus. De que te queixa, ó homem vivente? Qual a tua queixa neste dia? Qual a tua queixa? Qual a tua reclamação? A Bíblia vai dizer para nós, reclame, queixe-se sim dos seus próprios pecados. Analise eles, encontre neles a podridão e clame a Deus para que Ele nos limpe e nos purifique de toda a iniquidade. Em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós. O contágio do pecado, ele é contagioso, ele é perverso, ele atinge pessoas, ele vai se proliferar muito rápido, ele vai destruir muitas vidas e vai levar pessoas a sofrer a condenação eterna. Ele vai levar pessoas a ir ao divórcio, a brigarem, a matarem e assim tantas outras situações. Mas, neste momento, isto precisa ser interrompido pelo arrependimento, pela entrega ao Senhor Jesus, se você não é um convertido. Mas se é um crente que ainda está brincando, está falando mal dos outros, tantas outras coisas fazendo, você conhece a minha vida? Eu não conheço a vida e o coração de ninguém. Sou um pecador tanto quanto você. Primeiramente, Deus falou ao meu coração para examinar a podridão e assim receber o perdão do Senhor na minha vida. Então, meus irmãos, muito mais do que necessário é encontrarmos não só os culpados, mas aprendermos com esta lição que o pecado é contagioso. E o contágio do pecado só pode ser interrompido pelo sangue de Jesus que nos purifica. Devemos também, meus irmãos, lembrar que enxergar os nossos próprios pecados é algo muito importante. Enxergar os nossos pecados. Enxergar as nossas transgressões vai nos levar ao abandono, à confissão, ao deixar o pecado. Também isto resultará no alcançar a misericórdia de Deus na nossa vida. As nossas orações serão atendidas. Nosso clamor será levantado ao Senhor. Por isso eu disse no início, convoco a igreja, ore. Já orei, ore mais.
Está aflito? Tiago disse, ore. Está contente? Cante louvores. Está doente? Ore, clame a Deus. Ore. Esta é a oração que a igreja precisa ser despertada para orar. Porque a nossa oração é ali, ó Deus, em nome de Jesus, amém, obrigado. A semana toda, já abençoa o ano inteiro. Aquela oração curta, 5 minutos a Deus. Oração pecaminosa. Deus quer que você tenha comunhão com Ele, diária. Nesta noite, meus irmãos, possamos interromper o contágio do pecado. Que os nossos olhos sejam abertos para ver a podridão e a imundícia. Que a nossa voz se eleve ao Senhor neste momento, clamando ao Senhor. Que o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado. Que a nossa igreja seja apresentada como igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga. Que Deus nos ajude e nos livre do poder do pecado, como nos livrou em Cristo, do domínio. Que Deus nos guarde, meus irmãos, de cairmos na tentação. Que Ele nos guarde também de sermos aqueles que são os transmissores. Estamos transmitindo? Então que Deus nos guarde para não transmitirmos. Que Ele nos guarde para o seu louvor e para a sua glória. Que aproveitemos este momento. Acabou esta reunião online, você está na sua casa, está acompanhando. Aproveite para dobrar os seus joelhos. Aproveite para orar. Aproveite para chorar com a sua família e clamar. Pedir perdão para os seus filhos, se você não orou por eles hoje. Pedir perdão para a sua esposa, se você não orou por ela hoje. Pedir perdão para seus familiares, porque você não deu um bom testemunho e também não falou do evangelho verdadeiro para eles. Peça perdão a Deus, é momento de clamar, confessar. Se o meu povo chama-se pelo meu nome, confessar, se humilhar, eu ouvirei a sua voz e sararei a vossa terra. Quantas orações de confissão nós temos na Bíblia? Como Isaías disse, eu sou um homem de lábios impuros, os meus olhos viram um rei. Tem misericórdia de mim, Senhor. Como Daniel, o homem muito amado, servo de Deus, íntegro, mas ele clamava a Deus, Senhor, tem misericórdia de nossos pecados. Quando Esdras reuniu ali aquela multidão, retornando do exílio babilônico, clamando, passaram ali horas, clamando pelos seus pecados. Meus irmãos, que Deus nos perdoe, que quão maravilhoso é nós reconhecermos que o nosso refúgio está em Cristo. E quão maravilhoso é ter nascido de novo, porque Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram e somos uma nova criatura em Cristo. A pecaminosidade em nós será de uma vez por toda extinta no momento que estaremos com o Senhor com um corpo glorificado. Mas enquanto isso não acontece, a Bíblia diz que devemos andar em santificação e honra e glória ao Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, em Cristo. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Tua palavra revelou para nós quão maligno nós somos. Trouxe a nossa lembrança que Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. E Cristo ressuscitou dentre os mortos e pagou assim o pecado que tinha um salário e era a morte, foi pago pelo nosso Senhor. E por isso nós nos refugiamos no Senhor e glorificamos o Senhor. Abençoa os irmãos do Templo Batista Maranata de Londrina. Abençoa os irmãos que acompanharam esta transmissão, as pessoas que vão acessar, e elas recebam a boa palavra do Senhor de bom grado em seus corações. E nesta noite, o contágio do pecado seja interrompido, que Jesus seja glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.